Marcos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, um programa da nação corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e portal Leia Já Online. Acompanhe ao vivo pelo canal youtube.com/Universidade UNG. Boa tarde, são 13 horas, o popular 1 da tarde. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2016, dia de Timão Universitário. Um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter é @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, no YouTube, youtube.com/blog do Vitão, Alto Jabá, mas é ali que você tem nossos últimos programas, enfim, você vê todos os nossos programas e mais tarde, inclusive, você verá esse em vídeo. E também você pode nos ouvir ou na Rádio Coringão, radiocoringão.com.br, ou também no portal leajá.com/sp. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. Ao meu lado está ele, Ricardo Dias. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Vitor Guedes. Boa tarde a toda a galera aqui na mesa e todo o pessoal que está aí ligadão na Rádio Coringão, né, com parceria da UNG, né? Mais um jogo aí do Corinthians, onde o Corinthians joga em casa, diante da sua torcida, estádio lotado, né, arena lotada, para não ver futebol, né? O Corinthians não jogou nada mais uma vez. O André, pelo amor de Deus, o cara não consegue dominar uma bola. Calma, garoto, nem começou a atuação. É só boa tarde, calma. Eu falei do Ricardo Dias, mas também está com a gente aqui Caio Portela, David Shampoo, Daniela Barduco, depois de licença maternidade de 70 meses, ela voltou, e Jade Furacão. Caio Portela, você primeiro, seu boa noite. Temos redes sociais, passe pra gente. Boa noite, porque já faz tempo que eu cheguei aqui pra trabalhar. Ao contrário de vocês, vagabundos, que chegam na hora do programa. Solta pra nós o que tem aí as redes sociais, tem algum comentário? No Facebook, nós temos o Antônio Rogério, 2 pontos jogados no lixo. Temos o Leandro Vieira. Jogo difícil de assistir, hein? Marquinhos Gabriel muito abaixo do que pode render. E pelo Twitter, temos o João Dias. Como pode conseguir jogar tão mal assim e depender só de bola parada? Pô, esse foi só os destaques iniciais, né? Vamos ouvir como repercutiu esse empate de 1-1 com o Corinthians e Figueirense. Um resultado muito ruim, que acabou sendo menos ruim, porque o Palmeiras acabou perdendo do Atlético Mineiro. A diferença de 3 pontos caiu para 2 pontos, mas enfim, o Corinthians perdeu a chance de igualar, pelo menos em pontuação, o líder Palmeiras. E vamos ouvir as manchetes com quem? Quem? Jade Furacão. Jade Furacão? Vai ter um polidense aqui, né? Jade Furacão, 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 Furacão. Furacão, eu sei que você sabe ler, mas você gravou, né? Pra não errar na hora, então tá gravado. Vamos às manchetes do Timão na Mídia com Jade Furacão. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Essas são as principais notícias sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Gazeta Esportiva. André se surpreende com a atuação e deve ser mantido como titular. Terra Esportes. Após estreia segura, Léo Príncipe é elogiado no Timão e agradece apoio. Lance. Decisivo aos 37 anos, Danilo ganha elogios entusiasmados de Cristóvão. Agora São Paulo. Corinthians empata em casa e frustra a torcida. Globo Esporte. Pato, Marlone, Elias. Quarta semana livre será de decisões para Cristóvão. Site do Corinthians. Corinthians iguala a maior sequência invicta dentro da Arena Corinthians. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Esse foi o Timão na Mídia. Eu tô um pouco irritado o jogo de sábado. Eu vou deixar vocês comentarem primeiro, depois eu comento. Quem quer começar? Bom, o André, né, a manchete da Gazeta Esportiva falando que ele se surpreendeu com a atuação dele. Primeiro, qual a atuação, né? Porque realmente ele não fez nada em campo, não apareceu. Tá na hora do André tomar um rumo no time. Ou joga ou vai embora, né? Não dá mais pra ficar assim. É a mesma coisa do Elias, né? O Elias também, até agora, no jogo de sábado mesmo, por exemplo, o cara andou em campo, né? E inclusive, além de ele andar em campo, eu fiquei sabendo também que na saída do jogo,
ele nem para parar para dar entrevista para os repórteres, para os profissionais que estavam lá, porque ele sabia o que está acontecendo. Então, o Elias está apagando a história que ele fez no Corinthians, né? Tá se queimando, né? Tá se queimando? Tá se queimando. Eu acho que ele não tá mais a fim de jogar no Corinthians, né? Porque A janela fecha. esse ano, por exemplo, ele não fez nada no Corinthians ainda. Voltou de contusão agora. Mas então ele quer estar se queimando também na seleção brasileira, que não tá jogando nada em lugar nenhum. E Desse jeito ninguém vai querer ele, né? Bom, enfim, não me parece ser má vontade, me parece uma má fase, é isso que eu tô dizendo. Não podemos também ser responsáveis dizer que o cara não quer, a não ser que alguém tenha aqui prova. O Elias não tá jogando absolutamente nada, mas o Elias também é vítima de uma coisa que pouca gente fala. O Corinthians, o departamento médico do Corinthians foi sempre muito elogiado com razão, mas fez muitas bobagens esse ano. Inclusive, ele foi jogar um jogo da Libertadores na primeira fase, que não precisava necessidade. Jogou, saiu machucado, ficou quase um mês fora, uma coisa muito mal explicada. Depois teve o caso do doping do Iago, também muito mal explicado. Enfim, não é por isso que ele não tá jogando nada, e não é por isso que o Cristóvão colocou ele 2 jogos seguidos e o time piorou. A perda do Bruno também, né? Do Maziotti, não é? Bruno Maziotti, fisioterapeuta que saiu pra China, enfim. Mas o Corinthians agora perdeu a comissão técnica inteira, né? Mas quando se elogia... E o Corinthians agora tá com uma mania de todo jogador volta antes do tempo. Não é que volta antes do tempo. O cara corta a unha, eles dão 15 anos. Aí o cara volta com 10 anos e fala assim, olha, voltou 5 anos antes. Todos os jogadores estão voltando muito antes do tempo, que é uma coisa que já perdeu um pouco o sentido. Agora, em relação ao jogo de sábado, eu não pego muito pé no Elias, embora ele tenha jogado nada, porque tem que pegar no pé do time inteiro. O time foi patético. Achei o menos ruim o Wendel, que deu um gol pro André, que cabeceou em cima do... Mas assim, menos ruim. O Marquinhos Gabriel talvez tenha sido o pior dos piores no jogo horroroso dele. Mas o Corinthians foi muito mal. Cristóvão foi mal na escalação, de novo, foi mal na substituição. O Danilo, que fez o gol, não tava jogando nada. Aí fez um gol de cabeça que apaga. Ele fez o gol, mas assim... Que posição que ele entrou? Ele entrou ali... No lugar do Giovani, Ele entrou no lugar do Giovani, fazendo a ponta esquerda ali. Tava claro, fazendo o homem no lado esquerdo do campo. Ele fez aquela função ali. E na verdade entrou mesmo para fazer o que ele fez, né? Para crescer o jogo aéreo no cabeceio. Agora, o Corinthians foi muito mal. A gente vai continuar muito o jogo, mas antes da gente comentar, vamos ouvir então o gol do Danilo, né, narrado pela Rádio Coringão. E também na sequência do gol do Danilo, a gente já escuta Cristóvão Borges, que já foi muito vaiado pelo segundo jogo consecutivo. Tinha sido vaiado no Majestoso e foi vaiado também no empate com o Figueirense. Vamos lá, Marcos Evaldo Filho Floriano e Felipe Exu de Grace Coutier. Tem 2 caras pra apertar um botão, isso aqui é uma estatal. Solta pra nós aí. Vai Corinthians, 38 minutos e meio, Marquinhos colocou, Danilo de cabeça! Gol! Cruzamento de escanteio perfeito do Marquinhos Gabriel na primeira trave. Danilo escorou de cabeça, achou o ângulo esquerdo do goleiro Thiago, meteu a bola lá dentro da rede. 38,5 do segundo tempo, Corinthians empata o jogo. Danilo tá lá, garoto no fundo do gol. Cristóvão, boa noite. Cristóvão Borges. Boa noite. Quero que você fale desse jogo, se realmente o Corinthians ficou abaixo do que você esperava, esse jogo contra o Figueirense, esse empate. No final, o Corinthians tentou pressionar para tentar uma vitória de virada. São 2 empates seguidos. O quanto atrapalha nesse momento o Corinthians brigando para chegar à liderança do campeonato. Se você achou realmente que seu time foi abaixo do esperado? Não achei que foi abaixo do esperado, não. Achei que foi porque ele foi melhor do que domingo passado. Foi bem. Nós tínhamos ciência da proposta de jogo da Figueirense. Jogaram por uma bola, jogaram no contra-ataque. No primeiro tempo também fechado. Na volta do intervalo, ele voltou mais ainda atrás, só com um atacante, 5 jogadores no meio de campo. Então, jogaram para se defender o tempo inteiro. Mesmo assim, a nossa equipe conseguiu criar no primeiro tempo, variando bem o jogo, jogando pelos lados do campo. Então, nós fomos melhores do que nós fomos no jogo passado e isso era um desejo, era importante fazer isso. Uma pena que num erro a gente tomou um gol e já sabíamos quanto ia ser difícil esse jogo. E os jogos aqui também têm essa dificuldade. As equipes jogam fechadas, jogam atrás, no contra-ataque. Tentam trabalhar muito. A gente estava preparado para isso. Trabalhamos para
encarar isso, e eu acho que fomos bem, porque tivemos chance de ganhar. Eles jogaram para se defender, o goleiro dele, eu acho que foi o melhor jogador em campo. Apesar disso, Cristóvão, das suas palavras, de que o time criou, que o time foi bem, que o Corinthians finalizou, se eu não me engano, no primeiro tempo foram 2 bolas chutadas a gol. No segundo, o Corinthians chutou mais a gol. Você acha que dá para aumentar esse poder de criação da equipe? O André, por exemplo, saiu falando que, não criticando, mas explicando por que ele não chutou a gol, ele falou a bola é difícil de chegar num jogo desse. Você acha que pode aumentar esse poder de criação? Não, pode, e é o normal da equipe. Normalmente, se for ver as estatísticas dos jogos anteriores, a equipe normalmente cria muito mais. E mesmo sendo poucas, as criações no primeiro tempo foram jogadas assim, claras chances de gol. Mas o normal da equipe, a equipe tem variação de jogo e ela é muito mais criativa. É que o jogo em si era um jogo para não ter tantas oportunidades, porque era um jogo que seria truncado, eles paralisando o jogo, atrasando o jogo e jogando o tempo inteiro atrás. Então, eram características que nós esperávamos que acontecesse no jogo. Cristóvão, o time do Corinthians fez 2 jogos em casa, existe até a expectativa de repente, o time assumir a liderança, conseguir 2 vitórias jogando em seu estádio. O Corinthians termina essa sequência com apenas 2 pontos. Projetando agora as próximas rodadas, o Corinthians tem 2 jogos fora de casa. Você acha que o time agora fica na obrigação de conseguir pelo menos uma vitória jogando aqui fora do estado de São Paulo? Nós ficamos na obrigação sempre. A nossa obrigação é ganhar porque temos time para isso, para ganhar aqui, para ganhar fora. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é duro desse jeito, é duro para todo mundo. Ninguém tem facilidade, inclusive, de ganhar em casa, não. Em casa ou fora, sempre a dificuldade ela é sempre grande. E isso vai acontecer. Agora, nós temos uma equipe que ela tem a possibilidade de sair, ganhar fora, já ganhamos, e vamos ganhar mais jogos fora também. Esse foi Cristóvão Borges, que falou no ritmo que o time jogou, assim, né? Uma coisa que Martinho da Vila diria: é devagar. Já de Furacão, você é mais rápido que isso, né? Sou rápido. Você é mais velocidade 5 do Creu. Né? Mas o Corinthians jogou no esquema Martinho da Vila, devagarinho, estilo AD Guarulhos, onde David Xavier foi cobrir o jogo ali. Enfim, uma atuação muito ruim do Corinthians. Agora, antes da gente ouvir os comentaristas os convidados que vão comentar também o que acharam do jogo, queria que vocês pensassem, foram justas as vaias a Cristóvão Borges? Você, Ricardo Dias? Você que tá parecendo um vendedor do Mesbla hoje, né? Posso falar que não existe mais Mesbla, né? Mas você tá... Tô mais parecendo o porteiro Zé, né? Porteiro lá do prédio. O que você acha? Sei lá, viu? Eu acho que... Não, sei lá, não, tudo bem. Shampoo... Foram justas. Enquanto isso, Ricardo Dias, você que é fã do Ricardo Dias, você, Tonhão de Sapopemba, que tem um pôster de Ricardo Dias, meu amor, ele vai voltar e comentar. Ele tá só pensando, ele vai dar a opinião dele também. Fala, Shampoo. Foram justas, sim. O Corinthians não vem bem há muito tempo. Falando do vice-líder. No jogo contra o São Paulo... Eu só quero lembrar, eu estou dando razão pra você. Sim. Já não tinha jogado e na declaração dele, ele falou que o time foi melhor que o jogo contra o São Paulo. Sabe que é carnaval? Faz tempo que eu não faço isso, que eu sou tenho nome a zelar que vem do ZL, né? Mas enfim, naquela fase, assim, 2000 a.C., que eu ia pra Minas no carnaval, assim, né? Aquela fase fazer... Lá vem a história. Que você queria... O importante era somar pontos, né? Aí você falava assim, peguei 30, peguei 40 pontos. Só que você juntava as 40, faltava futebol, faltava dente, faltava qualidade. Faltava qualidade. E coisa assim, o Corinthians na pontuação, né? Na pontuação, mas tá aquela coisa, né? Tá aquele sorriso de toca-fita, assim. Só que é o seguinte, é uma mania de olhar o lado interno e as coisas boas que aconteceram. Você gosta de olhar interno, então falando de carnaval, é uma mania boa no caso, a derrota do líder, né? Explica uma coisa, ouvinte que estão vindo. Como é a mania de olhar o lado interno? O lado interno é de quem tá dentro, seria o lado do Corinthians. O lado do Corinthians. De nós. Já pensou no Corinthians? O lado do Corinthians. Ai, meu Deus. Porque o Palmeiras perdeu o jogo, então a diferença permanece em 2 pontos. Só que é o seguinte, o Grêmio encostou, o Santos encostou. Cutuca? O Cutuca, exatamente. Cutuca. O Atlético Paranaense está a 3 pontos e tem confronto direto.
E o Flamengo também joga hoje, pode encostar, e o Vai Atlético ganhar, né? Mineiro O Flamengo encostou. joga com a Então Mineiro pronto, hoje. então quer dizer, a diferença pro Palmeiras diminuiu, mas os outros encostam no Corinthians. Mas até quando ele vai ficar dependendo dos outros pra poder continuar Aí é que na tá. primeiro ou segundo? Aí é O que tá. Palmeiras tem 4 vitórias a mais também, né? Barduco, você quer falar sobre o lado interno, que fica dentro, Que ou fica você quer dentro. comentar o jogo? Não, eu tenho equilíbrio. É. Bom, eu primeiro queria saber Percebemos que pelo cabelo. jogo que o Cristóvão viu, né? Pra falar que o Corinthians criou muita chance, assim. Ninguém viu essas chances, o time foi muito mal. E não é uma postura de quem briga pela liderança do campeonato, né? Furacão? Bom, acho que a vaia foi válida. Eu também vaiaria o Cristóvão, porque sem condições. Segundo jogo que ele mexe errado na hora da substituição. Não, se ele mexesse errado na hora de começar... Não, Hoje na eu hora... sou- professor, substituiu errado de novo. Ele entendeu. Entendeu. E o Danilo fez Esse o é um gol, programa salvou, né? Então, Timão pleonástico, né? Vamos lá. Não. ele mereceu a vaia, assim. Acho que a torcida já teve muita paciência. E ontem esgotou. Ontem não, sábado, perdão. Portela. Ricardo Dias continua pensando, Tonhão. Calma aí que ele vai falar. É. Mereceu também, né, Vitor? E é o que a Jade falou. Acho que pelo que ele falou no coletivo, daí tem outra dimensão, né? Teve grande chance. Ele tá na Patolândia, né? Daqui a pouco Não. nós fazemos notícias de pato. O Corinthians teve, fora o gol, que foi um gol num escanteio ali, que foi uma cabeçada, mas não foi uma jogada criada. Teve uma cabeçada do Romero, o verdadeiro falso 9, que perdeu logo depois do gol. O Corinthians que foi ajudado pela arbitragem, enfim. Se você não ficar bravo que fala isso, mas nós não somos os Steve Wonders. O Cássio deu uma entrada ali de Daniel San, né? Jogando Samiar. adiantado mais uma vez, né, pra parecia variar. o Karate Kid e era pra ser expulso e não foi. Agora, e depois disso teve uma chance de gol depois do empate. Antes eu não lembro de muita coisa. O André, que sem goleiro no primeiro tempo, cabeceou no zagueiro. Mais nada, muito pouco. Já pensou, Ricardo Dias? Já... Tô pensando. O nosso... Mas ele merece sim, porque ele teve tempo pra treinar o Corinthians, porque o Corinthians ficou uma semana inteira no CT pra treinar. Semana inteira. Ficou esperando, pra pra ver a ver torcida sorrindo, inteira pra te lá. ver cantando. Então. Quando a gente ama, só se quer amar. Se quer amar, se quer amar. Mas ultimamente o Corinthians não tá amando nada, nem ninguém. Tá, o time, qualquer coisa é melhor que falar desse jogo. Então vamos ouvir a opinião. Colegas jornalistas hoje atenderam novamente nosso convite. Eu agradeço enquanto eu procuro aqui no papel. Marília Ruiz, eu queria ter uma irmã assim. Marco Belo, que é mais feio que o cidadão que pega a Graciane. Rodrigo Vessone, Renato Tortorello, Teleco, Fernando Gavini, da TV Tá Gazeta. faltando mais um nome aí que você sempre colocou e não coloca, né? Quem? O mascotinho, ó. Não, ele se recusou. Falou, esse jogo ele não ia comentar. Vamos ouvir então a opinião dos colegas jornalistas. Depois a gente debate mais esse jogo. Tem o Provão, tem muito mais aqui pra vocês no Timão Universitário até às 14 horas, o Popular 2 da tarde. Alô? Car System? Pra quem você tira o chapéu? Bom, vamos então pro Provão. Só um minutinho. Vamos ouvir a vinheta institucional então da UNG. Prepare-se para vencer. Estude na UNG. Por mais de 4 décadas formando vencedores, a UNG conta com mais de 80 cursos reconhecidos pelo MEC, em diversas áreas. Garanta sua vitória. Escolha a UNG, uma universidade única. Acesse www.ung.br. Bom, tivemos um problema técnico aqui, daqui a pouco a gente volta com a opinião dos convidados. Vamos soltar então o Provão? Provão. Bom, vamos começar o Provão com o Cássio. Bom, o Cássio que merecia ser expulso, né? Alguns colegas acham que ele falhou no gol, achei que foi um chute muito bem dado, enfim. Pela cara de pau e dizer que não sabia a regra, então vou dar 5 pro Cássio. Não, na verdade, quem falhou no gol foi o Marquinhos Gabriel, que perdeu aquela bola ali no meio campo e possibilitou a recuperação chegaremos do ao Figueirense. Marquinhos Gabriel. A atuação começou pelo gol. Tudo Então, bem. Só de começar falando que o Cássio deveria ter sido expulso foi pelo lado negativo, né? Então, nota 3,5 pro Cássio. Bom, eu vou de 4,5 e a culpa, eu concordo que a culpa foi da zaga. Né? A zaga ficou perdida ali depois da perda da bola no meio de campo e a zaga ficou parecendo um bobinho ali. E foi um belo do chute, então a culpa não é do Cássio, 4,5. 4,5 pra ele também. Deu um belo migué, né? Depois do carrinho pra não ser expulso. 4,5 e tem que parar de jogar um pouco adiantado, né? Eu achei que ele achei que o chute foi muito bem dado. Lembrou os gols do Audax na semifinal do Paulista, inclusive, muito parecido. Léo Príncipe,
substituiu o Fagner, não comprometeu, mas enfim, o time foi todo patético, ele foi mais um ali no meio, uma atuação muito ruim. Inclusive no lance do gol, do lance da expulsão do Cássio, da não expulsão, era ele que estava na jogada ali, que deu condição e o passe pro cara ser abalroado pro Cássio. 5,5 pro Léo Príncipe. 5, Léo Príncipe. 5. Léo Príncipe eu dou nota 5 também. Acho que ele tá iniciando ainda no time principal. Tem que ter paciência com ele. Nota 5. Nota 6 pra ele. Eu acho que início, né? Tá começando. A equipe, como o Vitor diz, a equipe inteira tava ruim. O time não ajuda então também, vamos dar 6 pra ele. 5,5 pra ele. 5. Iago que tinha sido péssimo contra o São Paulo, foi mal, mas perto do Balbuena, que a gente já vai falar, foi um pouco melhor. Então vou dar 5 pro Iago. Iago 5 também. 4. 5. 4,5. 4,5 também. Balbuena que vinha bem, né, fazendo boas partidas, enfim, inclusive no ataque, ganhando bolas pelo alto. Foi muito bem contra a Chapecoense, por exemplo. Foi muito mal nesse jogo. No primeiro tempo deu 2 gols, né, para a equipe da Figueirense. Um deles, Dudu, inclusive, perdeu feito na cara do Cássio. O Dudu que depois faria aquele golaço no segundo tempo. Atuação horrorosa, trágica de Balbuena nessa partida. Enfim, vinha bem, né, tem algum crédito com a torcida, mas nesse jogo foi um show de horror. 2,5 para ele. Eu dei 4 pro Balbuena. 4 também. Balbuena, 4,5. 1,5. 4. Tudo bem com você, Baldu? Tudo bem. Tá bravo, Você dormiu né? bem? Dormi. Tá nervosa? Não, o jogo foi ridículo. Não dá vontade de dar nota pra eles. Assim. Tá Foi- sóbria. Ela tá pique carioca ainda, né? Não, pelo amor, me respeita, gente. Que isso. Porra, brother. Tá O Wendel. O Wendel, pra mim, foi o melhor da equipe, eu falei, né, no começo do programa. Ou menos pior. Não quer dizer que tenha sido grande coisa, mas fez uma boa... Não comprometeu atrás e tentou fazer alguma coisa num ambiente que não era propício, já que ninguém ajudava. Nota pra ele 6, que pro que foi o jogo, tá ótimo. Wendel 5 também. 5,5. Ele deu uma assistência pro André no primeiro tempo, né? O André acabou não fazendo gol, mas nota 6 para o Wendel. 5,5. 6. Bruno Henrique, que vem sendo um dos destaques do time no campeonato, que mostra que o Corinthians não tá bem, né? Quando o Bruno Henrique, grande ídolo de Sérgio Henrique Bottarelli, que narrou esse gol, né? Ele que inventou que Bruno Henrique é o Roberto Belangelo do século XXI, depois nega, mas ele disse isso. Enfim, foi mal também, deu espaço para a equipe do Figueirense, 5 para ele. Guilherme entrou muito no final no lugar do Bruno Henrique, fica sem nota. Bruno Henrique 4, Guilherme 3. 4,4. Bruno Henrique, 5,5. Guilherme, nota 3. 5 e 3. 5 pros dois. Agora com você. Chegou o momento? Chegou o momento Ah, eu acho que não ninguém merece espera no mesmo. programa, mas tem. Aquele momento em que Jade Furacão canta a nossa menina travessa. Canta Todos os Rodriguinho. sentidos. Acho que não merece hoje, né? Merece. Sorria que eu estou te filmando. Tá bom, né? Eu que não mereço. Quanto pra E ele? os ouvintes, né? 5, 5. No lugar dele entrou o ídolo de Ricardo Dias, Elias. 3. Eu vou dar 5,5 pro Rodriguinho. Dei 2,5 pro Balbuena, então 4 pro Elias. Bom, eu acho que é melhor a Jade parar de cantar mesmo, porque tá atrapalhando o Rodriguinho, viu? Então eu vou 4 pro Rodriguinho e você... Gente boa com o Elias, 1,5. Caramba. Rodriguinho, nota 4 e Elias, nota 4 também. Rodriguinho 4, Elias 3. Rodriguinho 5, Elias 3. O Elias realmente tá com muita moral. O Elias que é do Parque Novo, como tem gente que foi pra lá hoje. Enfim, mas isso é uma piada interna que você não tem nada a ver com isso ali. Depois entrou ele, Romero, o verdadeiro falso 9. Romero voltou a ser o Romero, né? Teve uma... Falso ele jogador? joga porque... Pelo menos ele corre, ao contrário de Luciano André. Mas assim, quando desempatou o jogo, um empate injusto, até quando estava muito mal na partida, teve a grande chance em seguida de virar o jogo. E ele cabeceou exatamente onde estava o goleiro do Figueirense. Enfim, perdeu a chance da virada. Parece que foi uma grande defesa. Na verdade, foi um tiro-alvo, né? Tinha um gol inteiro para cabecear, ele cabeceou em cima do goleiro. 5 pro Romero. 5,5 pro Romero. 4,5 pro Romero. 4,5 pro Romero. 4,5 pro Romero. 4 pro Romero. Giovanni Augusto, que pelo Figueirense fez o primeiro gol de Itaquera, né? Naquele jogo na abertura oficial.
1-0 Figueirense. Agora, pelo lado do Corinthians, teve uma chance no primeiro tempo, parou no goleiro, mas voltou a jogar mal, né? E depois deu lugar a Danilo, que vinha muito mal, mas fez o gol. Então, 4 para Giovanni Augusto e 5,5 para Danilo. 5 pro Giovanni e 5 pro Danilo. Bom, vou dar 4 pro Giovanni Augusto e pro Danilo pelo gol. Aí ele merece o 7, né? Bom, eu acho que o Danilo toda semana deve treinar uma posição diferente lá no CT, né? Porque Super versátil, né? Porque cada jogo ele entra em uma posição, fica complicado pra ele, né? É que tem que aproveitar ele ao máximo, né? Tem que tampar o sol com a peneira, Tá né? acabando, né? Coitado. Ele ainda marcou, vai. Então, 7 pelo gol, né? Bom, Giovanni Augusto, nota 3, o Danilo, nota 6. Acho que até um ponto positivo, até que eu poderia dizer do Corinthians, a jogada do escanteio é um movimento ensaiado, né? O Danilo vai pra ponta da pequena área e na segunda trave entra o André. É que a bola acabou entrando direto pro gol, mas é uma jogada aérea, eu diria até ensaiada do Gol. Corinthians. Ó, não parece narrador? O bicho acelerou ali agora. 5 pro Giovanni Augusto e 6 pro Danilo. 5 pro Giovanni e 5,5 pro Danilo. Marquinhos Gabriel, que pra mim foi o pior do Corinthians. Enfim, eu falei isso, mas o Balbuena também foi ali, né? Difícil dizer qual dos dois foi pior. Na Celelama do Jornal Agora, inclusive o Marquinhos Gabriel tá lá, escaladaço. Vou dar 2,5 pra ele, como eu dei pro Balbuena, vou dar 2,5 pra ele. 4. O Marquinhos Gabriel tava totalmente perdido em campo também. Então, 2. Nota 2,5. De 10 passes errados do Corinthians, 11 é do Marquinhos Gabriel, né? Ele vai jogar de chinelo. Eu dei 2 pra ele. 1,5. Tá difícil a vida dele. André, que eu não critiquei muito a escalação dele, porque eu temia pelo pior. O pior seria jogar Alexandre Pato, acho que seria uma vergonha pra história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aceitá-lo novamente com a camisa do Corinthians, enfim. Tô dizendo que Pato joga menos com o André, que eu não sou retardado, e qualquer pessoa ali que... Não é difícil jogar mais com o André, né? Wilson, Náufrago, Bobô... Finazzi, Clodoaldo Eto'o joga mais que o André. Agora, o André teve só uma chance, só que foi uma chance sem goleiro, ele cabeceou em cima do zagueiro, teve gente que gostou da atuação dele, realmente não entendo mais nada de futebol. Um atacante que perde um gol sem goleiro e jogou bem, enfim, uma atuação fraca, participou pouco do jogo. É verdade que os meias criaram muito pouco e não ajudaram, mas quando ajudaram, a obrigação dele era fazer aquele gol. E ele não fez. Então, 3. André, pra mim, sem nota. Vou com a Jade, né? Dá nota pra um cara que parece que nem entrou em campo. 0. Não tentou nem fazer nada, pouco se movimentou, não foi produtivo, perdeu um gol, né? Tá ali pra isso e não fez, nota 2. 2 pra ele também. 2,5. Enfim, essas foram as avaliações do Provão. Resumindo, tá todo mundo de DP, é isso? Eu Sim, DP direto, né, eu acho. Esse jogo foi terrível. Hã? Esse jogo foi terrível. Terrível, O Cristóvão foi o melhor, né? Uma expressão meio fronha, né? É o que eu falei, quer ver a questão interna. A gente falou muito do André. Produziu 2 chances no segundo Pelo menos eu tempo. descobri nesse programa que interno fica dentro, né? Faz Tá vendo? parte. Timão Universitário é cultura também. Descobertas. Descobriu hoje. Portela, você Pode que além falar. de redes sociais acompanha aí, está aí acompanhando online, né? Tem programas que tem aquelas gostosas que ficam lendo e-mail. Nós temos o Caio Portela, cada programa tem o seu, né? O orçamento. A nossa Cada um tem o que Neirade, né, merece. do Milton Neves é o Caio Portela. Temos notícia aí do Alexandre Coraçãozinho no ar, Pato. Aqui no Globo Esporte temos... De quando é a notícia? Timão conversa com Não, peraí. De quando que é a notícia? De hoje, horário? Não, de hoje agora, às 13h09. 13h09, Globoesporte.com. Sim, que o dizem Marcelo de- Braga que assina. Marcelo Braga. Timão Um abraço pra ele. Timão conversa com o Pato nessa segunda-feira e Vila Real prepara a oferta. Prepara? E eu preparo oferenda. Já liguei pra Pai Nilson, pra São Jorge. Eu já comprei abóbora, frango, galinha. Vai com Deus, né? Tem valores, porque assim, Corinthians gastou 15 milhões com Alexandre Pato, dinheiro em euro, que muda toda hora, mas enfim, dinheiro a dar com pau, como diria aquela moça desinibida. Ele Só projeta 5 milhões, Vitor, aqui. Então, só que é o seguinte, o Corinthians no final do ano vai ficar sem nada, e nessa conta tem que tirar o dinheiro do Jadson. O Jadson veio na troca, foi campeão brasileiro, se valorizou, foi vendido pra China, enfim. Se o Corinthians conseguir qualquer coisa agora, que vai pegar nada no final do ano, e se livrar de 800 mil reais mês, já é um grande negócio. Tem valores da proposta Vila Real, alguma coisa aí, alguma informação aí, Portela? Então, aqui ele fala que projeta 5 milhões. Milhões de total, euros? Sim, dá 18 milhões no total. E pela venda dá 60% dos direitos econômicos. E 40% vai pro próprio jogador, no caso.
Coitado, né? Tá passando dificuldade, vai pegar um dinheirinho. Já arrumamos nossa questão técnica, né? O nosso He-Man foi lá, falou com a Xirra, resolveu tudo. Vamos soltar aí os comentários de Marco Belo, Marília Ruiz, Teleco, Vessone, Fernando Gavini, Renato Tortorelli, enfim. Vamos lá ouvir o que os nossos analistas falaram desse jogo que foi o Armagedon. Alô, rapaziada do Timão Universitário, fala Vitão. Aqui quem tá falando é Renato Tortorelli, do programa Agora o Bicho Vai Pegar, da Bradesco Esportes FM. Bom, em relação ao jogo do Corinthians e Figueirense, um resultado bem ruim, né? Um resultado bem complicado, o Corinthians mostrou desorganizado, mostrou pouco inspirado, sem poder ofensivo. André voltou ao time muito mal, meio-campo realmente não criou. O técnico escalou mal para mim, o Cristóvão não foi bem, nem nas mexidas, apesar do Danilo ter feito o gol. Começa a mostrar suas limitações, o time, limitações que a diretoria não reconhece, tendo em vista que não fez contratações na janela, julga que esse elenco é suficiente. Eu acredito que não. Foi provado isso em 6 pontos disputados. Nos últimos 2 jogos em casa, ganhou apenas 2. E contra o Figueirense, um time que luta na zona de rebaixamento, vai fazer falta. No campeonato de pontos corridos, faz falta. Bom, agora a saída é buscar fora de casa. Ficou bem complicada a situação e mais uma vez o Timão ficou devendo nessa partida. Vamos ver o que o professor Cristóvão apronta para a próxima partida. Boa sorte, vai Corinthians. Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário, Corinthians 1, Figueirense 1. Corinthians não merecia nem ter empatado o jogo. O Cristóvão Borges, mais uma vez, foi muito mal. Foi vaiado pela torcida. Eu acho que a torcida não devia pegar no pé do Cristóvão, porque isso acaba atrapalhando. Eu acho que aquele torcedor que fica atrás do banco, que fica xingando a partida inteira, eu pessoalmente acho errado. É uma coisa de outras torcidas. O corintiano nunca fez isso e começou no estádio novo, né? Aqueles torcedores que pagam mais caro, R$400, R$200, sei lá quanto o torcedor paga para ficar atrás do banco xingando o Cristóvão o tempo inteiro. Mas, tirando isso de lado, eu acho que o torcedor deveria apoiar e vaiar só depois do apito final. A maioria do torcedor faz isso, né? Eu tô falando de poucos que ficam atrás do gol. Mas o Cristóvão foi realmente muito mal, mais uma vez na partida. Eu não tô tirando a responsabilidade dos jogadores do Corinthians que não jogaram bem. O Bruno Henrique, que vem sendo destaque do Corinthians no Campeonato Brasileiro, não foi bem. O André não fez nada no jogo, né? Alguns atletas do Corinthians estiveram abaixo da crítica. O Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel não foram bem também. Mas o Cristóvão parece que não sabe mudar, né? Não sabe alterar. Ele colocou o Danilo no lugar do Giovanni Augusto. Para mim, mais uma vez, ele deveria ter tirado o Marquinhos Gabriel, que estava mal, deslocado o Giovanni pro ataque e colocado o Guilherme no meio de campo. Ele colocou o Danilo, foi vaiado, mas o Danilo acabou fazendo o gol salvador, aliás, um golaço de cabeça, empate por 1-1, e o Corinthians deu sorte do Palmeiras perder o jogo e acabou até diminuindo a diferença na liderança do Campeonato Brasileiro para 2 pontos. Não merecia ter empatado, merecia ter perdido. Para mim, o Cássio deveria ter sido expulso. As reclamações dos jogadores do Figueirense, para mim, procedem, e com o Cássio expulso, não sei se o Corinthians chegaria ao empate. Mas, enfim, eu acho que é hora de repensar, hora do Cristóvão mudar um pouco os conceitos dele em relação às alterações, às substituições. O Guilherme tem que ganhar uma chance. Esse treinamento do Cristóvão, para quem está no dia a dia do Corinthians lá no Parque Ecológico, é um treinamento muito antiquado. O ataque treina de um lado, defesa treina do outro. Em comparação aos treinamentos do Tite, o Cristóvão treina que parece que é coisa de 20 anos atrás. É aquele treinamento de educação física de escola. 3 jogadores de um lado, 3 do outro, o resto dá uma corridinha em volta do gramado. Desse jeito, o time não joga com a intensidade que o Corinthians está acostumado a jogar. Mas, enfim, a gente tem que falar também do Alexandre Pato, né? Os jornais espanhóis dão como certa a ida dele para o Vídea Real, e isso deve ser resolvido essa semana, capaz do Pato, para sua infelicidade, não voltar a vestir a camisa do Timão, Vitão, porque você é o maior fã do Pato e sonhava em tê-lo com a camisa 77 no Corinthians. Isso talvez não aconteça. O Pato deve ir mesmo para o futebol espanhol, se o pessoal do Vídea Real tiver a loucura, a pachorra, diriam alguns, de pagar 5 milhões de euros
por Alexandre Pato. Vamos aguardar. Um abraço para você, Vitão, e para o pessoal do Timão Universitário. Alô, Vitão Guedes, Timão Universitário, um grande abraço a todos. O Corinthians deixou 2 pontos fundamentais nessa colocação dele no Campeonato Brasileiro, ao não conseguir ganhar do Figueirense em casa. O time perdeu até algumas chances ali, o goleiro pegou 2, 3 bolas cara a cara com o Romero, com o André, que o cara tirou em cima da linha, com o Giovanni Augusto, enfim, o time até criou, mas de uma maneira geral o Corinthians jogou mal, jogou um tanto quanto desorganizado ali, foi mais no abafa da torcida, do estádio, do que um abafa com parte tática. Eu fico me pegando naquele abafa do Curitiba que deu a virada. O Corinthians tocou quase 700 passes contra o Curitiba, teve paciência até 49 do segundo tempo para achar a virada. E você via ali, taticamente, pôde tirar até um zagueiro, que mesmo assim, taticamente, o time ficou bem resolvido. E eu não vi essa organização tática no abafa contra o Figueirense. Eu acho que isso daí precisa ser corrigido pelo Cristóvão, porque o time parece ter perdido ali aquela consistência daquelas linhas que ele tinha, de 2 linhas de 4, enfim. Acho que isso precisa ser revisto. Um grande abraço a todos. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é Marília Ruiz, para falar nessa segunda-feira ensolarada, né? Se do sábado terminou melancolicamente com aquele péssimo empate contra o Figueirense, o domingo deu uma melhoradinha. A diferença era de 3 pontos para o líder, caiu para 2. Mas o Cristóvão precisa abrir o olho, hein? O Corinthians jogou mal. Ele escalou o Corinthians mal e peixeu pior ainda no segundo tempo. O Corinthians, que treinou a semana inteira, não apresentou nada de novo. Não tem uma jogada ensaiada, não tem um batedor de falta, não tem uma variação tática. O Corinthians vai no empalhe da torcida da Arena Corinthians e só. Precisa melhorar muito, muito, muito mesmo. Um beijão pra todo mundo. Alô, Vitão, alô, rapaziada da UNG, aqui é o Fernando Gavini da TV Gazeta. Que péssimo resultado pro Corinthians sábado contra o Figueirense em Itaquera, hein? Por si só, empatar em casa com o time catarinense já é ruim, mas ficou ainda pior com a derrota do Palmeiras no domingo pro Atlético Mineiro. Se tivesse vencido, estaria nesse momento dividindo a ponta da tabela com o Verdão. Foi o segundo empate seguido do time comandado por Cristóvão Borges dentro da Arena Corinthians. E o técnico mais uma vez foi vaiado pela torcida. Os 4 pontos perdidos dos últimos 6 disputados na Arena poderão fazer muita falta no final. Para reduzir o prejuízo, será preciso recuperá-los fora de casa. Serão 2 jogos seguidos como visitante. Domingo no Beira-Rio contra o Internacional, que não vive um bom momento e precisa se recuperar, e quarta-feira contra o Atlético Paranaense, que faz ótima campanha e está na briga por uma vaga no G4. Maus resultados nesses próximos jogos podem complicar ainda mais a vida de Cristóvão Borges, visto com desconfiança pela torcida desde o dia que chegou, e que está sentindo na pele a cada dia o quanto é difícil substituir um ídolo como Tite. Boa tarde, amigos do Timão Universitário. Fazia tempo que eu não passava tanta raiva com o meu Corinthians quanto esse sábado. Time confuso, ninguém sabia para onde ia. Jogador tentando resolver sozinho. Fazia tempo que eu não vi o Timão tão desorganizado. E conseguiu na base do talento individual, né? Se você olhar, todos os melhores momentos foi na base do talento individual, não foi exatamente uma troca de passes, alguma coisa planejada. O Corinthians com Cristóvão chega mais rápido ao ataque, troca menos passes, tem menos posse de bola. Isso em si não é uma coisa ruim, mas certamente a coisa não está evoluindo do jeito que a gente esperava. Não espero que ele seja o Tite, não quero que ele seja o Tite, mas do jeito que está também não dá. Um jogo ruim contra o São Paulo, um jogo ruim contra o Figueirense, onde a gente vai parar? Estou preocupado, Vitor Guedes. Conte-me, o que a gente pode fazer? Olha, eu pensei em chamar uns colegas lá, organizar uma excursão ao CT. Não, sou um cara da paz. Jamais faria isso. Vou fazer uma entrevista, né? Pra isso, né? Meus alunos até me chamam assim, professor Dalai Lama, pelo equilíbrio, a forma zen que eu conduzo. É mentira, Jade Furacão? Claro que não. Ah, gostei. Enfim, obrigado mais uma vez aos colegas jornalistas. E Marco Belo, eu não vou falar onde eu quero enfiar a camisa 77, porque eu tenho um nome a zelar. Mas obrigado ao Marco Belo, a Marília Ruiz, a parte menos equilibrada da família Ruiz Guedes.
Ou você acha que é o Marcos Guedes? O Marcos? Você viu que a voz até muda? A voz muda. Chegamos a um ponto que mais uma aluna me chama equilibrado de Cunha. mesmo. É ou não é o Armagedon? Não, o mais equilibrado mesmo é o Baza, né? Não, o Baza é... Bom, chama-se DNA genético. É um equilíbrio. Eu tô enrolando um pouquinho, porque eu perdi pra variar aqui o espelho, né? Como diria João Nogueira, o meu medo maior é o espelho se quebrar. O espelho não se quebrou, mas eu estou um pouco perdido aqui no Corinthians. Bom, enquanto eu me acho, né? Eu tô aqui em Guarulhos, no centro, não tô no Parque Novo Mundo, né? Eu tô aqui no centro. Eu tô brincando porque hoje a gente tinha um convidado que teremos na próxima semana, enfim. É um convidado que hoje a gente não teve o papo na laje, porque o nosso convidado se perdeu. Acontece nas melhores, nas piores famílias. Não conseguiu achar a É a laje. Rota da Tocha, né? É? Achou a É a laje, Rota né? da Tocha. A Rota da Tocha? Eu conheço uma rocha, mas eu conheço uma tocha. É, tem uma tocha agora. Aliás, já Entochado, você já né? dançou a rocha, não? Literalmente Não, foi nunca dancei a entochado. rocha. Você que está ouvindo a gente na Rádio Coringão, você vai dar mais tarde no youtube.com/blog do Vitão. Eu vou mostrar pra você só um passinho. Você quer? Só. Vitor Guedes, né, com a ginga germânica. O rei da rocha. Você quer, agora é a sua vez já de furacão. quê? De mostrar aquele seu Não, arrocha. não Só sei você dançar sabe rocha, fazer. não. Ela finge que é roqueira, mas no fundo ela fica em casa ouvindo Genival Lacerda. Fica. Enfim. Chitãozinho. Chitãozinho, você gosta de sertanejo? Não curto muito, não. Se Não, entregou. não curte. Tô falando, Enfim, eu queria ver um show esses dias, mas eu fui num centro espírita, porque eu queria ver Cartola, Noel, Clara Nunes. Eles não estão mais aqui entre nós. Vamos ouvir os Corinthians enquanto eu me acho, minha gente? Vamos lá. David Shampoo Xavier. Nessa época não existia shampoo, era sabão de coco ainda faz tempo ou é mais recente o Corinthians? 2006, Campeonato Brasileiro de 2006, jogo Corinthians e Fortaleza no Morumbi. Já era a época do creme rins, né? Neutrox. Momento conturbado da vida do Corinthians e mais precisamente de Carlos Tevez, né? Depois desse jogo, ele acabou provocando a torcida. Foi no. Lembrei agora, foi lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Você estava lá? Não, não estava lá. Ah. Não estava lá. Eu assisti esse jogo da Barão de Limeira 425. Ele provocou dentro na redação de campo, do jornal Agora São Paulo. E a torcida acabou Amigo do Leão, né? fazendo algumas homenagens para ele fora de campo. Tá certo. Vamos ouvir então Corinthians, a história do Esporte Clube Corinthians Paulista, contado aqui pelo nosso amigo David Fronha Shampoo Xavier. Corinthians. Um abraço, Vitor Guedes, um abraço ao fanático corintiano que mais uma vez nos acompanha. O Corinthians de hoje nos remete ao dia 22 de julho de 2006, em um momento conturbado na vida do Timão. O jogo era no Morumbi, contra o Fortaleza, onde parecia que tudo ia bem. O gol de Carlos Tevez foi um divisor de águas naquele ano. Então, vamos conferir com a narração de Milton Leite o gol do camisa 10 corintiano. Saiu o Ricardinho. De novo Eduardo, tem um campo aberto para descer. São 4 contra 4. Rosinei aberto na direita. Ele preferiu o Tevez dentro da área. Chegou com ele lá, a batida! Gol do Corinthians! Tevez! Na bola longa ele recebeu por trás da zaga e soltou a bomba. Tiro difícil, cruzado, quase sem ângulo. E depois saiu pedindo silêncio para a torcida do Corinthians que vaiava o time. 27 minutos. Tinha que ser Carlitos Tevez. 2-2. Marcelo Matos recupera a bola perto da grande área e deixa curto para Ricardinho. O meia do Timão encontra o lateral Eduardo com liberdade e solta a bola para ele. Por sua vez, Eduardo arranca em velocidade e atravessa da intermediária defensiva até a intermediária ofensiva, quando vê a movimentação do camisa 10 e lança o argentino entre os zagueiros. Tevez ganha em velocidade e na ponta da pequena área bate no canto alto do goleiro. Este foi o gol de empate do Corinthians diante do Fortaleza, em que Tevez, na comemoração, pediu silêncio para a torcida do Timão, ouvindo depois um misto de vaias e de apoio dos torcedores presentes no Morumbi. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Shampoo, eu não tô com Alzheimer, lembro, né? 2006, não é tanto tempo assim, uma década eu estava
trabalhando no jornal Agora São Paulo esse dia, não estava no Morumbi. Enfim, já foi aquela fase ali, né? Final de Ricks. Os Kias brigado com os do Alib, Leão fazendo o jogo do Alib, enfim, foi uma fase. O Tevez já queria motivo. Já que eu estamos Timaya, né? Então vamos repetir, me dê motivo para ir embora. Enfim, tava naquela fase ali, né? Uma fase ruim, né? O time não vinha de vitórias. O ano seguinte, 2007, acabou. O Corinthians não foi rebaixado num jogo, né? O Corinthians foi sendo rebaixado, na minha opinião, desde a aprovação da parceria com a Ricks Music, que gerou um título brasileiro, é verdade. Mas dali, o Corinthians teve uma fase muito ruim, política, interna. Interna, ouvinte, você sabe, interna fica dentro, a gente aprendeu hoje. Uma fase muito ruim do Corinthians. Enfim, mas Corinthians e Fortaleza foi um jogo, enfim. Também lembramos de uma época que o Corinthians jogava no Morumbi, não tinha essa frescura entre diretorias, né? Já que na próxima o jogo comandante que joga no Pacaembu, né? O Corinthians jogou muitas vezes no Morumbi. A última fase foi em 2008, aliás, quando o Corinthians foi rebaixado em 2007. Fez os grandes jogos da Copa do Brasil no Morumbi, alguns jogos maiores da Série B, levou pra lá, fez um acordo com o São Paulo, tinha uma cota fixa de aluguel, não pagava renda, enfim. Havíamos uma época que eu não acho que o Corinthians tem que voltar a jogar no Morumbi não, tá, ouvinte? Eu só acho que numa época que nós fizemos a estupidez inominável de torcida única, que é uma aberração, é a derrota da sociedade, é bom lembrar que o Corinthians jogou no Morumbi, enfim, no Canindé. A sociedade merece coisas menos idiotas do que esses dirigentes que fazem torcida única. Ou alguém aqui a favor da torcida única está demitido no ar. Sou bastante democrático. Alguém quer falar que é a favor da torcida única? Não, sou contra. Não. O David quase falou, ó. A partir de agora eu sou contra. Bom, o David quer opinar sobre o que agora? Você escolhe. Não, tem só a informação do futebol americano. Né? Futebol americano? Isso. O americano é um povo que eu gosto muito, assim, né? Eles fazem churrasco de hambúrguer, não é legal? É bom. Espero que eles não elejam Donald Trump, já que estamos de mundo imbecil, de idiotas, tem tudo a ver com o assunto do programa, né? Mas só faltava agora aquele débil mental. Débil mental é muito feio, né? Enfim, aquele xenófobo. Construtor enfim, de muros, né? Construtor de muros, enfim. Pode ser pior. Espero que. E internamente, não. Que fica onde internamente? No Brasil. Acho que que dentro. Cara, acho que até a Mônica Levinsky vai votar na Hillary Clinton, mas isso não é assunto pra esse programa. O que tem do time universitário? É o seguinte, futebol americano, o Corinthians Steamrollers realiza a seletiva no Corinthians. Eu falei de Mônica Levinsky, ele se empolgou. Sabia que vinha uma dessa. Olha lá, o Corinthians Steamrollers rola lá. realiza a seletiva no feminino e no masculino para o segundo semestre. A seletiva acontece no próximo dia 31, então domingo, no Parque São Jorge. A inscrição vai até o dia 27 e tem um custo de R$30. É pelo site? Como que é? Repete. Pelo site do Corinthians. Tem que ser fortinho, assim, moreno alto, não precisa. sensual, Vai haver Pode ser na sua, assim, que nem você? Pode. Não, pior que pode. Aí tem um departamento de futebol de mesa. Se for quarterback, dá pra ser. Só depende da qualidade. Imagina o David jogando Team Rollers. As seletivas serão diferentes pra quem já pratica o esporte. Assunto. As seletivas serão diferentes pra Mas quem você já tem pratica o vantagem no esporte. Team Não tem. Bom, gente, você que gosta de futebol americano e tem um corpo de homem, não seja assim que nem o David Shampoo, e quiser participar, você pode acessar e então ficar esperto no corinthians.com.br. Eu tava chegando Aliás, não aqui só agora. futebol americano, né? Eu não resisto, né? A gente tenta evitar, mas não tem nada de basquetinho hoje? Hoje não tem. Não tem nem um basquetinho? Tá de férias o basquetinho. Faz, hein, Corinthians? Tá de férias não dá uma dente, nem um basquete pra voltar o ano, pra voltar nada. Essa semana não. Quem sabe semana que vem. No ritmo olímpico, assim, não rola um canguru perneta, já em homenagem a Eduardo Paes, nosso prefeito do Rio, que falou essa bobagem. Aliás, bem-vindo australianas, americanas, cubanas, etc. Todas as delegações, né? Sejam bem-vindas ao nosso país e ignorem o que dizem algumas pessoas que não têm a menor condição de representar o nosso povo. Esse programa hoje tá meio, né? Tá político, né? Bem politizado, hein? Não, é que assim, esse programa fala de Corinthians universitário, sobre o Corinthians, mas assim, vamos ver uma época olímpica. O Corinthians, inclusive, tem tradição, tem jogadores da... Natação, jogadores não, eu acho. da equipe de natação. Tem o Renato Augusto, vai disputar ali a Olimpíada, que até há pouco tempo estava no Corinthians. O Corinthians tem tradição no remo, tem tradição no basquete. Basquete. Por que seu olhinho brilha quando fala Porque basquete? ele sempre fala.
O olhinho dela brilha quando Ah, fala várias brilha coisas aqui mais. na rádio. Hã? A Jade, o olhinho dela brilha principalmente quando ela fala de uma fruta assim especial. O coração dela chega a palpitar. Ridículo. Qual a sua fruta predileta? Caju. Falei, semana que vem eu vou trazer. Semana que vem vai ter um caju pra você. Caminhão de caju. Tá aqui na mesa. com Enfim, um nós cajuzinho. estamos chegando já na reta final desse timão universitário, olímpico, armagedônico, enfim. Espero que na próxima semana, pós Corinthians e Inter, não temos mais que falar de Alexandre Coraçãozinho no Pato. Não acredito muito nisso, mas torço para que ele seja assunto do Vija Real, né? Enfim, que o Corinthians se livre desse mico. Assunto ou problema do Vija Real? Aí sai cada um com seus problemas, né? E que o Inter não ganha mais ou menos desde que Adão comeu a erva e a maçã. Uns 300 anos o Inter não ganha de ninguém. Empatou com a Ponte Preta no apito. A Ponte Preta foi garfadaça. Teve um gol legal, surrupiado, 2 pênaltis que não dados. Mas o jogo é no Beira-Rio, o Corinthians costuma ter dificuldade lá. Enfim, o Falcão ainda não ganhou no comando do Inter. É um jogo complicado. Pra você, Ricardo Dias, seu palpite pra esse jogo? É complicado, né? O Corinthians, como visitante... Se fácil, eu pedia pra Jade começar. Então, Você vê que era tudo complicado, eu falei, vou pegar É complicado, você, porque o Corinthians em casa já não somou os pontos que precisava. Agora fora de casa, ele como visitante também não é grande coisa. Mas eu ainda aposto no Corinthians 2-0. A última vitória do Internacional foi no dia 16 de junho, 16 do mês passado, quando venceu em casa o Atlético Mineiro. Essa foi a última vitória do Internacional, 8ª rodada da competição. Não lembro dessa rodada, não. O Corinthians perdeu, né? Nós estamos na 16ª rodada completada, né? Pois é, 8ª rodada foi a última vitória do Inter, desde lá não conseguiu mais vencer. Então 16 vai 1, vai 9, vai 8 rodadas, é isso? Exato. Manjo pra cá, eu sou Caramba, 8 rodadas? Muito de adição e soma, vai lá. 11º colocado. Né? Eu falei até errado. 11º colocado, 21 pontos apenas e busca uma reabilitação. Tem tudo pra fazer isso dentro de casa agora. Como é que vai ser o comportamento do mais Corinthians? Importante antes de você ouvir o Balducci, fora de casa. Jade Furacão. Oi. Você que toda a sua experiência de baile funk, Que de horror. micareta, né, Carnafacu. de tentar a sorte em qualquer ambiente. Se um rapaz, você é solteira, um rapaz chega com você assim com um olhar, né, de quem quer jogo, mas com esse anelzinho e essa pulseirinha, essa correntinha de shampoo. Ele cortou mesmo o assunto, o Corinthians você entra fala pra ele pra falar procurar os amigos dele, ou você acha que dá jogo ali? Não, manda embora. Manda embora? Manda embora. Você quer... É que nós estamos falando do Inter, do Sul, lembrei dessas coisas. Tá, depende da fruta que se chega na mão também. Né? E tem uma Não depende da fruta. Só uma tem fitinha em uma cada braço, fruta. né? Você percebeu que cada braço tem uma fitinha, né? Pra pedir pro Bonfim fazer ele virar homem. Ou crescer, né? Quem sabe um dia. Criar cabelo, principalmente. Por falar em criar cabelo, adorava a minha infância na Praia Grande, tinha aquelas raspadinhas. Mas enfim, era outra época. E era outro tipo de raspadinha, enfim. Portela. Vou te falar, Vitor. Você fala. Você quer falar sobre raspadinha, sobre porquinho na praia ou sobre Lembrar os Corinthians ouvintes Inter? pra eles... Não, então depois você vai falar os ouvintes, palpite de Corinthians Inter. 1-0. Pra quem? Corinthians. Ficou difícil, que o Romero. Um não vence e um não joga bem. O jogo ainda tá longe. Barduco, Visconti, Világio. Eu vou Tá mais ser- popular, tá uma padoquinha bem a boca de periferia, né? O que você acha? Eu vou ser meio xingada, eu acho. Mas eu não acredito que o Corinthians vence este jogo, não. Eu acho que dá 1-0 o Inter. Enfim, eu vou pipocar, vou esperar pra Eu dar sou palpite. eu já tô polêmica, hein? Vou dar palpite no domingo, porque até microfonada lá na no cabeça dela. seu time vai jogar. A gente não soltou hoje as vinhetas das redes sociais, vamos soltar hoje que o Portela diz que tem mais participação dos ouvintes, é Sim, isso? temos. Vamos lá, Marcos Evaldo Filho Floriano. Olha que barbinha mais fronha, olha lá, compasso, esquadro, né? Olha, ficou 18 horas fazendo a Grecim 2000. Né? Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto e sem acento. Facebook.com/Timão Universitário. Instagram, seguindo o @Timão Universitário. E não deixe de ver nosso programa ao vivo. youtube.com/Universidade UNG. Bom, pelo Facebook nós temos o Fernando Magalhães. Resultado horrível, de 6 pontos em casa, ganhou apenas 2. Agora temos 2 jogos fora e o resultado dificilmente vamos somar 6 pontos com esse futebol fraco. Temos a Lucélia Mendes. É evidente que daqui pra frente é ladeira abaixo, com esses enganadores no time que fazem jus à nossa Lucélia o quê? diretoria. Lucélia Mendes. Lucélia Mendes. Tem voto de ser bravo, hein?
Deve ser estilo já de Furacão, não. Deve ser mais Com esse bravo. time não é muito difícil, né, ser bravo. Né? E temos também o Twitter, o Rafael Aquino. Esses pontos dentro de casa vão fazer falta no final. Enfim, o São Paulo, o corintiano ficou bravo porque o São Paulo vindo uma eliminação em Medellín. Jade fala que é Medellín, mas Medellín é muita frescura, né? Em Medellín tava quebrado, sem Ganso, sem Caleri, enfim, morto, o Corinthians conseguiu empatar. Mas é um resultado que é recuperável. São Paulo talvez empate com... Ganhou do Palmeiras, por exemplo, que é o líder, enfim. Agora esse empate com o Figueirense aí vai chorar o resto da vida se faltar 2 pontos para a Libertadores ou Figueirense pro vai título. rebaixar para mim. Eu não sei se vai rebaixar, mas certamente não vai arrancar pontos de quem briga pelo título. Enfim, são 2 pontos muito complicados de serem recuperados. E outra, né? O Corinthians conseguiu perder pontos pro Argel, né? E o Figueirense ficou uma coisa meio calo no sapato. É bonito isso, né? Calo é pedra no sapato, na cala no pé, né? Fui bem, né? Fui bem pra cacete. Enfim, porque o Figueirense é o time que venceu o Corinthians na inauguração de Itaquera, enfim. Ficou uma espécie de caos. Destaque final pra você, Jade Furacão. Sem vinheta, que você já apareceu muito no programa de hoje. Eu acho que dá empate lá no Sul. 1-1. Mas não... Eu não pedi palpite, falei um destaque final. Você mandar um beijo pra Xuxa, pro pai e pra mãe. Não, mandar um beijo... Manda um beijo, Jade. Não, mandar um beijo pra ninguém, não. Tô bem. Acabou a quermesse, né? Não tem barraca de beijo. Não. Ricardo Dias. Ó, isso aí. Mais tarde também tem Timão Universitário não, né? Mais tarde tem Debate Timão, né? Pela Rádio Coringão também. Quem vai estar lá hoje? Domingos? O Jorge Dias, lá do Chile. Ele comanda lá diretamente do Chile, Jorge Dias. César Martins comandando. E, se eu não me engano, o Wesley Sadu também está lá. A programação incompleta da Rádio Coringão você encontra no site da rádio, no Facebook também você encontra o Web Rádio Coringão, enfim. Além de tudo, né, tá fazendo todos os jogos do Corinthians, sempre faz, né? Mas também tá cobrindo futsal, enfim. Tem futsal essa semana? Alguém sabe me dizer ou não? Futsal só volta no mês que vem. Pela Liga Nacional de Futsal. Lá na Zona Leste, mas vem em agosto aqui. Mas semana que vem já é mês que vem, né? Dia 7. Tá, 7 de agosto Dia temos 7 de agosto. Liga Futsal. O Corinthians joga pela Liga Futsal. O Corinthians oficializou, né, o Bié como treinador, Exatamente, né? Exatamente. Na semana retrasada. Então o Corinthians volta a atuar pela Liga Futsal em agosto. E é isso, estamos chegando ao fim de mais uma edição. Alguém tem alguma coisa pra dizer? Mandar um beijo pro Dívida, pro Serasa? Não, só pra finalizar, falar que o Figueirense é a equipe que Quem mais cantar a música do empatou Rita Cadillac? na É competição. bom para o moral. São 8 empates, bom. conseguiu mais um contra Não? o Corinthians. E o Corinthians tem uma sequência de 2 jogos fora de casa. O Timaya, né? Precisa ganhar um jogo fora de casa, ou contra o Inter, ou principalmente contra o Atlético Paranaense, que se 2 torna um pontos não adversário resolve direto. a questão, né? Tem que fazer pelos 3, 4, enfim. O Palmeiras, que tá na frente, tem um final de turno menos complicado contra equipes de baixo da tabela. Enfim, Corinthians, na verdade, é que a posição 2 pontos do segundo colocado é uma ótima posição. Agora, se você analisar o desempenho e a projeção de futuro com esse time, é por isso que o torcedor não está muito animado, embora continue comparecendo em Itaquera, 40 mil pessoas no domingo, enfim. Mas é isso. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão e transmitido ao vivo também na Rádio UNG e no portal leiajá.com/sp. Na técnica tivemos hoje Marcos, Evald Filho Floriano, Felipe, Grace Coutier. Na produção, reportagens, pautas, edição dos alunos, Jade Furacão Jimenez. Ela, depois de 800 meses, voltou. Daniele Barduco, David Shampoo Xavier e ele que fala muito, não, Tite, nosso Caio Portela. A apresentação é minha, que tem o nome lá, Vitor Guedes, e dele, o froíssimo Ricardo Dias. Na segunda-feira que vem tem mais, sempre aqui às 13 horas, das 13h14, ao vivo, na Web Rádio Coringão, Timão Universitário. Até lá e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e portal Leia Já Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/Universidade UNG. Até o próximo programa.